Olá, meus queridos alunos! Aqui é a professora Renata. Nós vamos continuar e finalizar hoje o nosso caderninho de atividades 3. O conteúdo principal do nosso caderninho é arte urbana. E agora nessa atividade 2, nesse texto 2, nós temos a obra do muralista Eduardo Cobra. Este artista, ele é um artista fantástico, é um artista brasileiro que é conhecido no mundo inteiro. Por 2 vezes entrou para o livro dos recordes, com o maior mural do planeta. Em 2016, com o mural Etnias, no centro do Rio de Janeiro. Pensem, gente, 3.000 metros quadrados de mural. E em 2017, com um outro mural de 5.728 metros quadrados, feito sobre encomenda para a Cacau Show, aquela fábrica de chocolates. Então, este mural é a imagem que tem lá na atividade de vocês, que fica em frente à fábrica de chocolates Cacau Show. Foi produzido pelo Eduardo Cobra. E esse mural é o que é considerado o maior mural do mundo. Então, o Cobra entrou para o livro dos recordes pela 2ª vez com este mural. Esse mural é interessantíssimo. Ele faz uma contextualização entre o que há na fábrica, qual que é o objetivo da fábrica da Cacau Show, produzir chocolate. O chocolate vem do cacau. E aí ele coloca o produtor do cacau. Ele coloca ali o produtor do cacau levando esse cacau em um rio de chocolate. E aqui, ó, tem a fruta, tem o cacau, tem o produtor, tem o cacau aqui outra vez, o rio de chocolate e atrás os tabletes de chocolate. Então ele contextualiza toda a matéria, né, de que se trata essa obra. E essa obra tem as características próprias de toda a criação do Eduardo Cobra, que é fazer uma imagem bem realista, num tamanho em larga escala, é gigantesco. Olha só o tamanho das pessoas aqui, da pessoa, né, que só tem uma pessoa, e das placas para o tamanho dessa imagem, comparem. E a outra característica é colorir. Então ele faz primeiro esse desenho em preto e branco, num papel, aí ele faz umas marcações, uns quadradinhos em cima desse papel e também faz essas marcações no muro. E aí ele vai transferindo, ele e a equipe dele, que são muitas pessoas, eles vão transferindo cada um desses quadradinhos para o muro. E aí fica esse desenho no final, esse desenho enorme. E aí ele vem com a cor depois. Eu vou deixar para vocês um vídeo que mostra como que é esse processo de produção do Eduardo Cobra. É encantador mesmo, é magnífico o trabalho dele. A gente não consegue, às vezes, nem ter dimensão de como que ele consegue perceber essa imagem pequena e transportar ela para essa larga escala. Então, é um trabalho assim, muito estudado. Então, esse aqui é outro detalhe da mesma imagem. Um detalhe mais aproximado. Então, olha só como é muito realista o trabalho dele. A gente percebe todas os volumes da mão, os volumes aqui do remo, os volumes da fruta, e aí depois ele vem com essa cor. Então, esse é a assinatura do Eduardo Cobra, vamos dizer assim. É desenhar algo bem realista, e aí depois ele vem com essas cores bem diferentes por cima. Esse é o outro mural que havia sido classificado como o maior mural do mundo, que também é
do Eduardo Cobra. Então, esse daí foi, se eu não me engano, em 2016, o mural no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. E esse mural ele trazia várias etnias, representando os 5 continentes, representando aqueles 5 arcos olímpicos. Esse é um detalhe desse mural. Então, olha só um dos painéis desse mural. Olha o tamanho dele em relação ao tamanho das pessoas aqui. E aí traz também a mesma característica que nós observamos na outra obra. É um desenho em larga escala, com uma característica bem realista. Ele é muito realista, a gente vê que parece uma fotografia. E por cima dessa fotografia vem essas cores. Então essa é a característica da obra do Eduardo Cobra. Hoje já são mais de 500 trabalhos espalhados por mais de 30 países. Então ele é um artista do mundo, é um brasileiro de origem humilde, e ele conseguiu com sua arte viajar o mundo inteiro, e ele é admirado no mundo inteiro. Essa é uma obra que é uma homenagem ao cantor, o chamado rei do pop, Michael Jackson. Então ele coloca a imagem do Michael Jackson comparando a imagem de quando ele era uma criança e depois adulto. Foi uma homenagem que ele fez. E aqui é um trabalho bem recente que ele fez como uma reflexão para esse nosso tempo de pandemia que estamos vivendo. Colocou como uma reflexão esse trabalho que ele chama de coexistência, porque ele teve que repensar todo o trabalho dele, porque, como eu falei, ele é um artista que roda o mundo e de repente se viu como nós aqui, tendo que criar novas alternativas para trabalhar em casa. E ele criou esse mural na cidade natal dele, no interior de São Paulo. E aí ele mostra 5 crianças que estão em oração, e todas elas usando máscaras. E cada uma delas representa também 5 continentes e 5 religiões. Então, cristianismo, budismo, judaísmo, islã e hinduísmo. Então é lógico que existem várias outras religiões, mas ele quis colocar algumas para representar que, independentemente da religião e de qualquer coisa que a gente acredite, todos estamos vivendo e estamos esperando que isso passe, todos estamos com esperanças, todos temos fé de que isso vá passar, né? Que vamos nos sair bem dessa. E agora, esta é Ana Ruas, é uma artista, ela não nasceu em Campo Grande, mas ela vive aqui há bastante tempo e talvez você já tenha visto os trabalhos dela pelas ruas de Campo Grande. O nome dela é Ana Ruas, não é um nome artístico, apesar de ser o nome artístico dela, esse é o sobrenome real dela. E olha que interessante, uma artista de arte urbana, uma arte que vai para a rua, o nome dela é Ana Ruas. Esse é um dos trabalhos da Ana Ruas, talvez você já tenha visto. Ele fica ali na lateral do camelódromo, onde antigamente passava um trilho do trem. E aí ela fez esse mural colorido. Esse é um trabalho mais simples, então ela tem vários tipos de trabalhos. Esses trabalhos dos viadutos também já são antigos, alguns deles já não existem mais, outros ainda estão. Na verdade, eu nem sei mais porque a professora não sai de casa, a professora está em quarentena. Nem sei mais se esses trabalhos estão ainda nesses viadutos. São trabalhos mais antigos. O trabalho mais recente dela é um trabalho que chama Floresta Encantada. E esse é um trabalho realmente encantador, que ela fez a partir de trabalhos com crianças. Então, a Ana Ruas, eu indico muito o trabalho dela, porque ela além de ser uma artista, ela é uma pesquisadora e ela é professora de arte. Ela ensina
as pessoas ali no ateliê dela e ela tem alunos, tanto alunos pequenininhos quanto alunos de universidade. Então, ela é uma grande artista, uma grande professora, uma grande pesquisadora. Então, o trabalho dela é bem completo. Então, olha só, outro detalhe desta última série de obras que ela fez, da Floresta Encantada. Eu vou deixar o link de uns vídeos que falam sobre os trabalhos da Ana Ruas, tanto das séries que ela fez dos viadutos, quanto dessa série com as crianças. Aí vocês vão entender direitinho como que foi essa produção, essa criação dela e como que as crianças participaram. Então é muito legal o trabalho dessa artista, vocês têm que conhecer. Aí agora, já que nós já falamos do Eduardo Cobra, já falamos da Ana Ruas, nós vamos aqui para a nossa atividade. Então, na nossa página 54, temos aqui o texto do Eduardo Cobra. Então, eu quero que vocês leiam esse textinho. É um textinho curto, então leiam com bastante atenção para se aprofundar um pouco mais no conhecimento da aula de hoje. Aí, depois, nós vamos para a atividade 1. Nessa atividade 1, é uma leitura de imagem. Então, nós já conversamos um pouquinho sobre essa imagem, que é o mural pintado pelo artista plástico Eduardo Cobra, na fachada do Complexo Fabril da empresa Cacau Show, localizado na rodovia Castelo Branco. Então, nós já acabamos de falar sobre essa obra. E aí, logo em seguida, na página 55, tem essas perguntinhas. Quais cores você identifica na obra? Então, eu vou colocar para vocês ali no WhatsApp a imagem da obra para vocês ampliarem, para vocês pensarem, observarem cada detalhe e aí responderem com calma essa questão. Letra B. Quais elementos você identifica na obra? Nós já falamos sobre isso, acabei de mostrar lá no meu slide que elementos que tem aí, o que esse artista representou. Aqui era para ser a letra C, mas aconteceu um probleminha, olha só. O que você pensa sobre a imagem representada nesse grafite? Aí é uma opinião bem pessoal, você vai dizer se você... que conclusões você tirou a partir dessa imagem, o que essa imagem te lembra. Você vai pensar, o que essa imagem faz você pensar? Você conhece essa imagem e seu autor? Aí eu acho que todo mundo conhece, né? Acabamos de conhecer! Quais as relações que a imagem representada estabelece com o local em que foi produzida? Também acabamos de falar sobre isso na nossa videoaula. E aí cada um formula a sua resposta. Aí para a atividade 2, pesquise um artista muralista de Campo Grande e recrie uma de suas obras, faltou a palavrinha obras aqui, no espaço abaixo. Então, vocês vão pesquisar. Quem não quiser pesquisar, assim, fazer uma pesquisa com vários artistas, não tem problema, eu já dei a dica. Uma grande artista, uma artista que eu recomendo é a artista Ana Ruas. Mas se você quiser fazer a sua pesquisa e quiser escolher outro artista, fique à vontade. Por que eu indico a artista Ana Ruas? Como eu já falei, além do trabalho dela que é assim, incontestável, que é uma artista, uma pesquisadora, uma professora, ela trabalha com crianças. Então, por isso, eu sempre recomendo aos meus alunos o trabalho dela. E dessa série de obras que nós vimos aqui, da Floresta Encantada, tem uma característica que é muito legal, que dá para vocês usarem nessa criação de vocês, que ela usa imagens de plantas convencionais que nós muitas vezes temos em casa, principalmente quem tem
contato com a vovó. Vovó adora essa planta aí. Eu acho ela linda, eu acho que eu já tô virando vovó, né? Então, quem tem jardim em casa, você pode usar a imagem das plantas que você tem em casa. Então, essa é a ideia da atividade. Você vai recriar a característica da obra do artista que você escolheu. Eu indico a Ana Ruas. Se você escolher um outro, você vai pensar sobre as características da obra do artista que você escolheu e vai colocar aqui na atividade 2, um meio que você vai recriar essas características nesse espaço. Então, você vai fazer o desenho do seu jeito, pensando nas características do artista que você escolheu, certo? Então, agora, bom trabalho a vocês. Com essa atividade, nós finalizamos o nosso caderninho de atividades 3. E na próxima aula, nós já estaremos com o outro caderno, certo? Então, é isso. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Bom trabalho!